Amado Batista, você veio fazer um negocinho de ciência, de história, mas não deu tempo nem de eu falar com você, né? Então é o seguinte, sobre o sistema nervoso, o que é o sistema nervoso? O sistema nervoso é aquele que controla várias coisas no nosso corpo. Então ele vai ter a função de controlar, de dar alguma resposta imediata que a gente precise. São várias as funções, vai coordenar os nossos movimentos, vai coordenar os nossos pensamentos, que são coisas que o nosso sistema nervoso faz. As principais células do sistema nervoso são chamadas de neurônios. Eu tenho um erro aqui que agora que eu vi, ó. Não é neurônios, tem um U aqui, ó. Neurônios, tá? Perdão, faltou um Uzinho aqui, ó. Como que é constituído esse neurônio? Então, a gente tem uma célulazinha, tá vendo? Muito esquisitinha aqui. Mas quais são as partes dessa célula? Esse aqui é o corpo do neurônio. Esse é o axônio, essa cordinha aqui todinha é o axônio. E aqui é o terminal axônico. Aqui viria uma outra célulazinha nervosa aqui, certo? Para transmitir o impulso nervoso, o terminal de um axônio vai encostar aqui no dendrito do outro axônio. Então, esses cabelinhos aqui são chamados de dendritos. Então, a gente tem os dendritos, que faz parte do corpo do axônio, do neurônio, o axônio e o terminal axônico, certo? Essa cordinha aqui, esse negocinho pulando aqui, é a bainha de mielina, ok? Então, os neurônios são as células que são responsáveis por transmitir o impulso nervoso de uma célula para outra, tá bom? Qual que é o sentido desse impulso? O impulso nervoso, ele chega no corpo do axônio, os dendritos do axônio, vai passar para o corpo do axônio e esse estímulo vai passar pelo axônio até os terminais axônicos. E vai passar para o outro dendrito de outro axônio, ok? Então, sempre vai ser nesse sentido. Dendrito, corpo, axônio e terminal axônico, ok? Bom, logo de cá, a gente tem o que a gente chama de bainha de mielina. A gente lembra que eu tinha falado que são essas curvinhas aqui, ó? A bainha de mielina é uma bainha de gordura, tá? E ela vai facilitar a passagem desse impulso nervoso, ok? Bom, quem que vai fazer esse impulso nervoso? Esse impulso nervoso é feito hoje eu esqueci do azul tudo, ó. É feito por neurotransmissores, que são substâncias químicas, certo? Que vão ser trocadas entre um neurônio e outro, de acordo com a informação que eu quero passar, tá bom? E aí, o que acontece? A gente tem, lembra que eu falei que do terminal axônico de um neurônio até o dendrito de outro neurônio, que vai ser passado como é que fala? O nosso impulso nervoso. Aí, aqui, ó, onde a gente tem um encontro entre um terminal axônico e o dendrito de outro axônio, é o que a gente chama de sinapse. Então, sinapse é a região aonde esses neurotransmissores vão ser jogados e depois vão ser passados para o outro axônio, tá bom? Então, sinapse é a região aonde acontece a transmissão do impulso nervoso de um axônio para outro axônio, tudo bem? Ok, quais são os tipos de neurônio que a gente tem? A gente tem o neurônio que é o neurônio motor e o neurônio... Agora eu esqueci, porque de cabeça aqui também não rola, né? Eu sei que um tem a função de transmitir a informação de movimento, né? E o outro é de transmitir impulsos nervosos, tá certo? Mas depois eu volto nessa partezinha aqui com você, só para eu lembrar, porque eu não lembro muito bem quais são os tipos. Eu sei que tem um neurônio motor e o outro eu esqueci o nome agora que me deu um branco, tá? Quando a gente tem um conjunto de neurônios, a gente tem o que a gente chama de nervos, ok? Então, o conjunto de neurônios são os nervos, aqui a gente conhece como nervos.
As células da glia são células que estão ali entre os neurônios e elas funcionam meio que para sustentação daquele tecido ali, tá? E a gente tem esse sistema nervoso dividido entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso central é aonde a gente tem aqui na parte do crânio e da medula espinhal, certo? Então, aqui no crânio a gente tem o cérebro, o cerebelo e a medula espinhal, tá? Na sua apostila tem um exercício que tá divididinho lá. O que é o cérebro? O cerebelo é um cérebro pequenininho que tá perto do cérebro e a medula espinhal na nuca mesmo. É uma bolinha na nuca que a gente tem aqui. Lá no desenho vai dar para você ver direitinho. E aí esse centro de informações é onde a gente processa as informações, aonde essas informações são mandadas. Então aqui é o centro mesmo. E o sistema nervoso periférico são os nervos que vão sair desse sistema nervoso central para as outras partes do nosso corpo. Aí o que acontece? Aqui às vezes a gente vai receber um impulso nervoso e o nosso cérebro vai mandar um comando, né? O nosso sistema nervoso central vai mandar um comando pra gente fazer alguma coisa. É o que a gente chama de reflexo. Por exemplo, você encostou numa panela quente, certo? Encostou na panela quente, você vai ficar ali esperando seu dedo queimar? Não. Esse sistema nervoso periférico vai mandar uma informação pro cérebro e falar, opa, tira o dedo daí. Então é um reflexo que você tem, certo? Uma coisa rápida. E tem o sistema que a gente chama de arco reflexo. Sabe aquele martelinho que o médico dá no seu joelho e sua perna mexe sozinha? Aquilo ali é chamado de arco reflexo. Que são reflexos assim que você faz sem ter controle. Por exemplo, você tem controle da sua respiração? Não tem. Você respira porque você tem que respirar. Então são coisas que você faz meio que sem ter controle daquilo. Agora, você mexe o braço, por quê? Porque você tem controle daquilo. Você escreve, por quê? Porque você tem controle sobre aquilo. Você mexe a sua boca para falar, porque você tem controle sobre aquilo, tá? Então, reflexo é como se fosse uma coisa assim, meio que involuntária. Você não tem controle. Na hora que você encostou no negócio quente, não é porque você quer tirar a mão, é porque o seu cérebro já fala assim, opa, tira a mão daí. E você tira rapidex, entendeu?